Fala meus amigos, minhas amigas, esse é o canal Senda da Alma e nós vamos embarcar agora no nosso primeiro estudo de O Livro dos Espíritos. Vai ser incrível essa jornada, então fique comigo até o final. Bom pessoal, então nós vamos iniciar aqui no canal Senda da Alma o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e eu estou utilizando essa tradução aqui de Guilom Ribeiro, mas se você tiver outra não tem problema. Vai mudar apenas algumas palavras, alguns termos, mas se você quiser acompanhar somente aqui pelo nosso vídeo, você também pode. E pessoal, o nosso estudo de O Livro dos Espíritos é apresentado aqui no canal Senda da Alma toda terça-feira às 7h15 da noite. E o link para todos os estudos de O Livro dos Espíritos aqui no canal vai estar sempre aqui embaixo na descrição. E se você quiser conhecer o nosso canal principal, o canal Espírita, o link também está aqui embaixo na descrição, tudo bem? Pessoal, então nós vamos dar início aqui e o capítulo número 1 é intitulado De Deus. O que nós vamos ver então nesse capítulo 1? Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Então nós vamos hoje começar com as 3 primeiras perguntas, São 3, deixa eu só confirmar aqui. São 3. Então vamos aqui nas 3 primeiras perguntas do livro, lembrando que são 1019, então a nossa jornada vai ser longa, mas eu espero contar com a presença de todos vocês comigo, porque vai ser uma jornada linda, incrível, Então, a nossa primeira pergunta sobre Deus e o infinito. Pessoal, antes, vamos só deixar claro aqui, Tem até uma nota de Allan Kardec. O texto colocado entre aspas, em seguida as perguntas, é a resposta que os espíritos deram. Então, sempre vai estar assim, a pergunta, vocês podem ver que ela está em itálico, Depois o texto entre as aspas, que Allan Kardec disse, então é a resposta que os espíritos benevolentes deram, tá bom? Para destacar as notas e explicações editadas pelo autor, quando haja a possibilidade de serem confundidas com o texto da resposta, empregou-se um outro tipo menor. É aqui, Vou dar esse exemplo para vocês. Então, primeiro em itálico, a pergunta de Allan Kardec. Entre aspas, a resposta dos espíritos benevolentes. E em algumas perguntas, uma nota acrescentada por Allan Kardec, que está aqui em letras um pouquinho menores, tá certo? Deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui. Quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado para as perguntas e respostas foi empregado. Quando a gente chegar, então, nessa parte, a gente vai ver. E aqui nessa nota da editora, pessoal, em relação à questão 1, causa primeira, tá? É isso aqui, cadê? Lá tá falando só desse termo aqui, causa primeira, porque em algumas traduções está aqui está causa primária, em algumas traduções está causa primeira, tá certo? Mas então vamos lá, para nossa primeira pergunta. Que é Deus? E os espíritos benevolentes responderam o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando os espíritos benevolentes, eles definem Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a doutrina espírita nos apresenta uma visão bastante clara, uma visão bastante racional, uma visão bastante elevada sobre Deus. Porque ao afirmar que ele é a inteligência suprema, entende-se que Deus não possui forma humana e nem características materiais, mas ele é a mais alta expressão da sabedoria, do amor e da perfeição do universo. Então, pessoal, essa inteligência ela é simplesmente absoluta, acima de qualquer limitação, acima de qualquer imperfeição.
E já a expressão causa primária de todas as coisas significa que Deus é a origem, né? É a causa de tudo que existe. Ele é a causa inicial que não depende de nenhuma outra. Então, pessoal, tudo, o universo, a matéria, os espíritos, né, as leis que regem a vida, as leis que regem o universo, as leis que regem a natureza, tudo procede dele, tudo procede de Deus. Então, assim, a gente pode entender que o Espiritismo nos ensina que nada, absolutamente nada, acontece por acaso, pois tudo está submetido às leis divinas, que são leis justas, são leis harmoniosas, que dão ordem, que dão sentido e que dão propósito à existência. Bom, mas então a pergunta número 2. Allan Kardec perguntou o seguinte: que se deve entender por infinito? E a resposta dos espíritos benevolentes foi essa aqui, ó. O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é o infinito. Então, pessoal, quando os espíritos benevolentes, eles nos explicam que o infinito é o que não tem começo, é o que não tem fim, e eles associam esse infinito ao desconhecido, a doutrina espírita nos ajuda a compreender os limites, né, da inteligência humana diante da grandeza da criação. Porque tudo que conseguimos entender possui começo, possui meio e possui fim. A nossa compreensão está atrelada a essas condições, digamos assim, ter um meio, ter um início, ter um meio e ter um fim. Mas o infinito não pode ser nem medido, nem delimitado pela nossa razão atual. Por que atual? Porque nós vamos evoluir também intelectualmente à medida com que as reencarnações vão passando. Então, ao dizer que tudo que é desconhecido é infinito, os espíritos benevolentes, na verdade, estão mostrando que para o ser humano, aquilo que ele não consegue compreender parece, na verdade, não ter limites. Isso não significa que seja realmente infinito, mas que está além da nossa capacidade de entendimento. À medida, então, que o espírito evolui, ele amplia o seu conhecimento e o que antes era desconhecido passa então a ser explicado, mas embora nunca completamente esgotado, viu, pessoal? Então, assim, o infinito ele simboliza o progresso contínuo do espírito e a humildade necessária que nós temos que ter diante das leis divinas. Bom, então vamos aqui para a nossa última questão do nosso primeiro estudo. Pergunta número 3. Allan Kardec fez a seguinte indagação: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito, já que nós vimos o que é Deus, o que é o infinito, então a gente pode dizer que Deus é o próprio infinito? Os espíritos benevolentes, eles responderam o seguinte: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí, Allan Kardec acrescentou, né, a seguinte nota: olha, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Bom, vamos entender isso aqui. Quando os espíritos benevolentes eles afirmam então que dizer que Deus é o infinito é uma definição incompleta, eles chamam a atenção para a limitação da linguagem humana diante da grandeza divina. A palavra infinito para nós não passa de uma abstração.
algo que indica ausência de limites, mas que não descreve uma realidade concreta de forma precisa. E Deus está acima de todos, de qualquer conceito humano. E a nossa linguagem, criada para explicar, para descrever coisas materiais finitas, acaba se tornando pobre e insuficiente quando tenta definir o que está além da nossa compreensão. Por isso, pessoal, afirmar simplesmente que Deus é o infinito não explica quem ele na verdade é, apenas aponta uma das suas características. Então os espíritos benevolentes esclarecem que Deus é infinito em suas perfeições, como a sabedoria, a justiça, o amor. Mas ele não se resume a essa ideia abstrata de infinito. Na nota de Allan Kardec, isso fica ainda mais claro quando ele explica que o infinito é apenas um atributo e não a essência em si. Então, dizer que Deus é o infinito, pessoal, seria confundir o atributo com a própria coisa, tentando explicar algo desconhecido por meio de outro conceito igualmente indefinido. É isso que a resposta dos espíritos benevolentes e a nota de Allan Kardec quis dizer. Então a doutrina espírita nos ensina que nós podemos reconhecer Deus pelos seus atributos e por suas obras, mas nós não podemos defini-lo completamente, pois ele está acima da capacidade intelectual da humanidade, pelo menos na capacidade intelectual atual. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse nosso primeiro estudo de O Livro dos Espíritos. E se você gostou então desse nosso conteúdo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha aqui nesse nosso vídeo, comentar, compartilhar e apertar lá no sininho das notificações a opção todas, porque aí o YouTube vai entregar todo o nosso conteúdo para você, tá certo? Então, um fraterno abraço a todos e que assim seja!